Olá, gente, bem-vindos a mais um encontro, mais um bate-papo, né, de história do pensamento cristão moderno, e em que a gente está trabalhando e tratando acerca da reforma protestante, aspectos exógenos e endógenos, aspectos externos e internos que corroboraram e que catalisaram, aceleraram todo o processo de, de efervescência e de efetivamente a consecução da reforma protestante. Ela foi mais que um movimento religioso, isso está claro para todos nós, mas nessa segunda parte, nesse alvorecer da reforma protestante, eu quero trabalhar com vocês é, acerca de dois grupos, né? Nós tratamos no encontro anterior acerca dos dois grupos importantes, que foram os luteranos e os calvinistas, e hoje a gente vai tratar de outros dois que são muito relevantes e que a partir deles, né, a gente tem o desdobramento das chamadas denominações protestantes, evangélicas e por aí vai. A gente então vai trabalhar a partir desse encontro de hoje os anabatistas e os anglicanos. Eu coloquei o Conrad Grebel e o Henrique VIII, que são os pioneiros aí desses movimentos, né? O Conrad Grebel ele foi um dos pioneiros lá na Suíça do anabatismo, e o anglicanismo ele surge na figura do rei Henrique VIII. A gente então vai trabalhar e vai tratar essas duas ramificações ou esses dois matizes do protestantismo de uma maneira superficial, claro. A gente não consegue adentrar de um modo muito mais profundo pelo tempo também e pela própria condução do que é o curso, né? Quem já viu, quem já tratou isso anteriormente, a gente tá repassando e revendo algumas informações importantes e, sobretudo numa outra perspectiva, tá bom? Buscando ter uma outra perspectiva. Esse é o propósito, esse é o objetivo para a gente poder efetivamente trabalhar a reforma protestante e tratar a partir daí então, da cosmovisão, dos desdobramentos que ela trouxe, sobretudo para o Ocidente, mas aí é onde eu quero me ater de forma interna para o cristianismo como um todo. Então, nesse exórdio, ou seja, nesse prólogo, nesse início, a gente vai tratar então desses dois movimentos, que foram os anabatistas e os anglicanos, e eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto que o historiador cubano Justo González ele aborda, né? Ele fala aqui, ó, ele chama a atenção de que a gente se debruçar sobre a reforma protestante, a gente precisa ter em mente, ou a gente não pode esquecer, que foi uma época conturbada de efervescência, que o pano de fundo do processo estava relacionado a aspectos políticos e aspectos eclesiásticos, né, da época. Então, ele dá um exemplo, na época, por exemplo, de Lutero, na região de Lutero, né, e de outros reformadores. Ele fala da questão do nacionalismo, do sentimento patriótico, atrelado ao humanismo, né, que advém lá da ideia do Renascimento. É claro que nem todos os reformadores efetivamente eram humanistas, ou muito menos nacionalistas ferrenhos,
mas eles estavam embebidos nesse processo. Então é importante a gente ter em mente que isso vai afetar e vai, de algum modo, estar introjetado dentro do pensamento, da cosmovisão de muitos reformadores, tá bom, gente? Então, foi o que eu acabei de dizer acerca de como a sociedade, de como o que está acontecendo fora do contexto cristão, ele afeta o cristianismo, né? A reforma na Suíça e na Inglaterra, elas tiveram vieses distintos, claro, mas o princípio dos reformadores, sobretudo nessas duas regiões, o sentimento patriótico e o humanismo, eles foram conjugados, né, e transformados em um programa de reforma religiosa, intelectual e também política. Então, assim, esse trinômio, né, essas três coisas, elas estavam relacionadas, elas estavam ali imbricadas, articuladas. Isso precisa estar claro, tá? Na cabeça de vocês. A coisa não acontece sozinha, gente. Não é um movimento insular, não é uma ilha, tá bom? Então, adentrando efetivamente no nosso bate-papo de hoje, no objetivo do nosso bate-papo de hoje, que são os anabatistas e os anglicanos, a gente percebe, eu coloquei aí, né, essa figura que está aqui, né, aqui, que os anabatistas foram muito perseguidos, né, fogueira, e muitos deles foram mortos afogados, né, pela questão do batismo. Anabatistas significa rebatizadores. Uma coisa que precisa ficar muito claro para vocês, para todos nós, né, é que muitos dos termos que a gente tem hoje, eles vão sendo mudados ao longo do tempo, né? A história das ideias, a história dos conceitos, o Reinhard Koselleck, que é um intelectual alemão, ele trabalha essa questão da história dos conceitos, de como os conceitos eles vão mudando ao longo do tempo, né? A própria noção de cristianismo fala-se muito, né, de modo romântico, o pequeno Cristo, ser como Cristo, mas no início era cristãozinho, era muito no sentido pejorativo. Porque logo no início do próprio cristianismo, eles não eram chamados de cristãos, né? Eram chamados de aqueles da seita do caminho. Porque Jesus dizia que era o caminho, a verdade e a vida. Então, aqueles cristãozinhos ali, então, era no sentido pejorativo, no sentido né, de jocoso da coisa. Então, a ideia anabatista também surgiu daí. Então, é bastante singular e é interessante, pessoal, que ao falarmos anabatista, nós estamos falando de um único movimento. Isso precisa ficar claro, né? São diversos grupos que eles se organizam e aparecem em diversos países e com líderes diferentes, né? Isso é importante ficar claro. Em geral, eles podem ser classificados em dois aspectos, na verdade três, mas dois aspectos que eu queria me ater agora, que eram os espirituais e os radicais. E aí, dentre esses dois aí, tem mais um outro desdobramento, que são os radicais ou revolucionários, né? Aqueles que eram violentos, pegavam nas espadas, pegavam em armas, etc. Mas foram os únicos que naquele período, né, os anabatistas foram os únicos que no momento da reforma, naquele zeitgeist, né, naquele espírito da época da reforma, eles tocaram no ponto de defender a separação entre o Estado e a religião, ou a igreja, o Estado e a religião cristã, né? A separação entre o Estado e a igreja. Em decorrência disso, eles batiam na tecla, eles eram enfáticos, se manifestar de que
a verdadeira igreja ela deveria ser formada por crentes e não relacionados a pessoas que estivessem atreladas ao Estado, por interesses políticos. Eram unicamente crentes que que manifestassem pessoal e publicamente sua fé, os quais deveriam ser batizados e batizados no Espírito. Essa ideia, né, uma ideia mística, não uma ideia, quando a gente pensa no aspecto platônico, de matéria e espírito, metafísica e físico. Os anabatistas eles são esses representantes dentro do protestantismo. Eles trazem essa ideia platônica, né, de material e espiritual. O Menno Simons é o grande representante, é o mais conhecido, né? O primeiro deles foi o Conrad Grebel, que eu tinha falado para vocês, mas que o Menno Simons ele é mais conhecido porque até hoje, né, a gente tem por diversas regiões no mundo os chamados irmãos menonitas, né, que são derivados desse líder anabatista. Uma coisa interessante é que eles são muito mais espirituais, pessoal. Eles não são tão teológicos no sentido próprio da palavra. Eles buscavam muito a ideia bíblica, a inerrância bíblica e o absolutismo bíblico das Escrituras. Está nas Escrituras, eu faço. Não está nas Escrituras, eu não faço. Então, eles não aceitavam essa ideia forense e teológica demais, de altas explicações agostinianas, aristotélicas, baseadas, né, que os reformadores, sobretudo Lutero, utilizava o academicismo teológico, né? Eles eram muito de encontro a isso. Então, eles defendiam, né, uma ideia muito mais simplista do protestantismo e da ideia teológica. Então, por exemplo, o conceito de justificação, todo acadêmico, né, defendido por Lutero, Calvino, Zwingli, segundo o qual o pecador arrependido é imputado à justiça de Deus, toda aquela ideia, né, o justo viverá pela fé, ainda que ele mesmo não seja, né, por si mesmo justo. Ao contrário, eles pregavam que a experiência da regeneração perpassa pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo age internamente no indivíduo e a partir daí ele nasce novamente, tornando-se assim um justo no sentido interior da perspectiva. Ou seja, é o aspecto de trabalhar muito a ideia do Espírito Santo, né? Do espiritual. Está aqui, né, o Conrad Grebel aqui, e aqui o George Blaurock, que foram os primeiros anabatistas no sentido de conhecimento, né, que foram batizados. O Grebel ele batizou o Blaurock. Então eles são os pioneiros, né? Pelo que tudo indica, está aqui que eu coloquei, os primeiros anabatistas surgiram em Zurique, de Zwinglio. Alguns de seus discípulos romperam com o reformador suíço por serem contra, isso é uma coisa importante, contra o batismo infantil, praticado, né, pelos reformadores de modo geral. Porque na cabeça deles, a inocência ela já caracterizava a salvação da criança. Então, no início de 1525, os primeiros representantes desse movimento batizaram-se mutuamente. O primeiro a receber o batismo pelas mãos de Conrad Grebel foi um ex-sacerdote católico, que é o George Blackrock, que está aqui. E isso, pessoal, foi um escândalo terrível para a época, porque essa coisa do batismo, isso é um sacramento
Isso foi estabelecido pelo catolicismo desde lá do quarto século, desde dos imperadores romanos, e vem ali Justino, Teodósio, né? Há todo um arcabouço jurídico, eclesiástico, dentro do aspecto do batismo, que não podia ser batizado. Tem a questão dos donatistas, também na mesma época, né? Os donatistas, eles tinham uma outra visão cristã, eles criticavam muito a institucionalização da igreja. Então, a própria igreja católica, a própria igreja imperial, ela rechaça isso e taxa de hereges, né? Os donatistas como hereges. Então, e isso veio à tona de novo, a partir desse momento em que os anabatistas, eles, olha, a gente vai se batizar aqui, porque o batismo já tinha sido feito lá quando criança, né? Isso era muito complicado na cosmovisão deles entenderem que que aquele outro batismo não era considerado, né? Então, na visão dos reformadores ortodoxos, olha que interessante, né? Dos protestantes ortodoxos, vamos colocar assim, parece até um termo paradoxal, mas não é, ou conservadores, né? Olhavam para esses anabatistas como radicais. Eles estão fazendo algo que sabe, um sacrilégio. Então, foi muito assim complicado para eles, por isso que muitos morreram, afogamento, queimados, muitos foram perseguidos demais. Então, a questão central que os anabatistas eles achavam dos reformadores magisteriais, quem eram esses, né? Os reformadores magisteriais eram aqueles que entendiam que a igreja e o Estado eram uma coisa só, tinham que estar atrelados, né? Os líderes religiosos tinham que estar perto dos príncipes, dos governadores, dos juízes, por isso magistrais. Então, quando os anabatistas percebiam, né, esses reformadores, eles olhavam e falavam, olha, vocês não foram radicais o suficiente no sentido de mudança, de rompimento, de ruptura, no aspecto de igreja e Estado. Então, eles não eram totalmente purificados dos desvios, né, que foram tomados pela Igreja Católica. Então, os anabatistas eram os protestantes do protestantismo. Se eu não me engano, é o Justo Gonzalez ou Roger Olson, um dos dois historiadores que cunha esse termo, né? De que os anabatistas eram os protestantes do protestantismo. Então, era necessário mais na perspectiva deles, né? Era necessário uma restauração de um cristianismo lá do Novo Testamento, lá da igreja primitiva. Isso perpassava, claro, pela teologia, mas também por questões litúrgicas e de governo eclesiástico. Alguns anabatistas, como Greber, que eu falei, eles chegaram a repudiar o canto na liturgia, porque não está na Bíblia. O canto não está na Bíblia. Olha que coisa louca, né? De novo, gente, os extremos são perigosos demais, são complicados demais. E quando a gente começa a perceber que os extremos eles estão comandando, a coisa fica muito difícil, porque perde-se o limite, perde-se a harmonia, perde-se o equilíbrio das coisas. Então está aqui uma gravura, né, de alguém sendo batizado ali, um jovem sendo batizado. Então, em busca desse processo de restauração, a igreja, né, sobretudo para a igreja, os anabatistas espirituais, como eu disse, que era dividido em dois grupos, né, os espirituais e os racionalistas. Os espirituais, eles entendiam e enfatizavam a ideia da luz interior, que era concebida a partir do Espírito Santo, né, do agir do Espírito Santo, que tornavam as pessoas verdadeiros cristãos. Chegaram a afirmar, então, que a igreja visível, externa, não era necessária. Então, coisas como o ritual do batismo, o ritual da ceia, eram descartáveis. Olha que interessante. E tinha a alcunha de anabatistas, de batizar de novo. Até mesmo a palavra escrita deveria ser deixada de lado. O que importava para os espirituais? O importante era a voz e a experiência interior do Espírito Santo.
repara que é muito uma ideia platônica do metafísico, a ideia é sempre do metafísico, do espiritual, né? Não se tem muita ideia do material, da instituição. Então eles são quase que anárquicos nesse sentido de se ter a igreja institucionalizada. Um exemplo, né, perdão, então assim, esses anabatistas espirituais, eles eram radicais também, então por isso que dentro da divisão, né, histórica dos reformadores, eles são considerados de um modo geral como radicais. O outro aspecto era os racionalistas, então eram dois grupos, os espirituais e os racionalistas. Os anabatistas racionalistas eles já propunham a aplicação da razão ao estudo das escrituras, mas não uma razão acadêmica e iluminista, né, lá da frente, lá do século XVIII, não. Era uma razão pautada na iluminação do Espírito Santo, na iluminação do Espírito. Então, eles questionavam aquilo que não era possível ser compreendido racionalmente, era criticado e rechaçado, como a própria Trindade, a doutrina da encarnação. E um dos mais famosos, está aqui a pintura dele aqui, é o Miguel de Cervé, que era um médico espanhol, teólogo, astrônomo, matemático. Nessa época o ecleticismo era enorme, né? Fez um neologismo aqui, mas o eclético equivalia, o cara era tudo, né? E o Miguel de Cervé é o primeiro ocidental a entender a circulação sanguínea, o processo da circulação pulmonar e tudo. Então ele é o primeiro europeu, porque a medicina nessa época ela estava muito, muito mais desenvolvida e muito anos-luz no Oriente, sobretudo ali com os árabes e os próprios chineses. Então assim, porque abrir um corpo para se estudar o corpo, isso era um sacrilégio, né? Enfim. Então, repara que olha que interessante, né? O Miguel de Cervé, ele por ser desse viés racionalista, então ele criticava, ele dizia que a doutrina da Trindade, da encarnação, eram indefensáveis, não encontrando base nas escrituras. Isso levou ele a fugir da Inquisição espanhola, né? Ele ia ser queimado lá, vai para a Suíça, para Genebra de Calvino, e lá Calvino o denuncia como herege. Ele acaba sendo condenado pelo conselho da cidade, que eram protestantes, à fogueira. Olha que interessante. Então, houve protestantes que também queimaram outros protestantes. A gente pensa muito, quando a gente vai estudar a história da igreja, ou do pensamento cristão, e trabalha muito, né, a questão da Inquisição espanhola, da Inquisição na França, da questão dos autos de fé, que era exatamente isso, que era a questão de se queimar a pessoa viva, das torturas, mas muitos protestantes também fizeram isso. Então é importante, por isso que a história, gente, é maravilhosa, porque ela lança uma luz sobre os eventos que norteiam a gente, o pensamento que norteia a gente. Estou vendo muita gente falando, né, dessa pandemia que realmente é tenebrosa, horrorosa. A maior epidemia, não é a maior epidemia, houve outras tão piores quanto essa. Claro que essa está sob o holofote da internet, da mega informação, da era da pós-informação, como os intelectuais de Oxford dizem, mas é interessante a gente pensar que a história ela lança essa iluminação no sentido metafórico da coisa, tá? Não iluminação no sentido conceitual, iluminista, nada disso, mas ela nos fornece mais informações para que a gente consiga calibrar melhor o nosso raciocínio. Então você veja, Miguel de Cervé foi condenado à fogueira por um tribunal protestante. Tá aqui, e aí, a partir dessa perspectiva de como os anabatistas foram perseguidos, não apenas por católicos, mas por protestantes também, a gente acabou de ver o caso do Cervé, o Melchior Hoffman,
que é esse senhor aí da gravura, ele adentra a perspectiva de pegarem armas e ele é um dos representantes do movimento anabatista revolucionário, que é aquele que diz o seguinte: olha, os infiéis são esses protestantes moderados, que não trataram de limpar a igreja, né, dos vícios do catolicismo. Então, tanto católicos quanto protestantes moderados são considerados, enfim, infiéis, né? Então, havia saques em cidades como em Mutzer, foram saqueados, queimadas obras de arte, queimada imagem, destruído textos sagrados. Então, repara que o extremismo ele começa a se alastrar de uma forma tal que isso já é o preâmbulo, já seria o prolegômeno aí da Guerra dos 30 Anos, que acontece lá no outro século, 1618 a 1648, que é a guerra entre protestantes e católicos. Então, repara como, gente, essa questão do extremismo ele é muito perigoso, Em tempos em que a gente discute tanto questão política, é importante a gente sempre ter as informações, em época de fake news, né? É importante, sem dúvida, a gente ter informação correta, coerente, tem que se buscar, e a história é uma boa fonte para isso, tá bom? Tá aí a foto do Menno Simons. Então, assim, fazendo uma foto, né? Uma pintura do Menno Simons, ele é o mais conhecido, né, pela questão dos irmãos menonitas, que eu havia falado, seus herdeiros, que existem espalhados em muitas comunidades do mundo. Qual a ênfase, então, gente, dos menonitas e, sobretudo, num aspecto mais lato sensu, dos anabatistas? Era a ênfase na confiança irrestrita e absoluta da autoridade da Bíblia. Então, está na Bíblia, ok. Não está na Bíblia, não serve. Assim, tudo que não estava na Bíblia era eliminado da verdadeira igreja. Repara que é uma mudança de paradigma aí tremendo, onde eu vivia num contexto de um catolicismo medieval, onde a autoridade e a ortodoxia que governavam a religião cristã, eu venho para um outro momento de crítica, de percepção e de análise e dizer, olha, está na Bíblia, vale, não está na Bíblia, não vale. Repara que é uma ideia de autonomia. Isso é uma das coisas que o anabatismo ele vai deixar de legado, né? A autonomia, a ideia democrática, a ideia do criticismo. Isso é bem importante a gente pensar. Ainda sobre os anabatistas, então, esse movimento ele vai ajudar a pavimentar o caminho que o protestantismo vai percorrer nos demais séculos aí seguintes, né? Que é a defesa da fé cristã baseada numa moral platônica, aquilo que eu falei, o dualismo platônico, matéria e espírito, né? Ao mesmo tempo, ele vai contribuir para o estabelecimento de princípios protestantes importantes, pessoal. Eu diria até mais, princípios ocidentais importantes, que é a liberdade de consciência, a própria democracia, fala-se tanto Estado de Direito, democracia e autonomia humana. Repara, a ideia de você criticar, de você perceber. Então, eles eram extremamente contrários à ortodoxia, a ideia de tradição, a tradição católica, a ideia dos credos, a ideia das relíquias, a ideia das imagens. Eles eram radicais nesse sentido. Então, a gente repara que muito do que a gente vive hoje enquanto metodistas, assembleianos, batistas, a gente herda dessa vertente ou desse matiz cristão que foram os anabatistas. Então, repara como é relevante e importante a gente, embora houvera exageros no passado, a própria questão do Miguel de Cervé, mas a contribuição também foi bem importante. É importante a gente saber isso, viu, gente? Eu fui redundante aqui, mas é importante a gente fazer uma análise completa. Nunca comprar o pacote, vocês sabem disso, é minha máxima aí,
mas a gente analisar, discutir, sentar, verificar e perceber que tem muita coisa do que a gente pensa, do que a gente acha, do que a gente da nossa própria forma de perceber o cristianismo que é tributária desses pensamentos do passado aí, ok? Então, gente, é essa a ideia dos anabatistas, tá? A ideia de retorno à igreja primitiva, a ideia desse dualismo platônico, a ideia de se buscar a Bíblia como centro de tudo, e nesse aspecto eles são zwinglianos, né? Na ideia das escrituras. Então, dentro daquele contexto calvinista, luterano, o anglicano que a gente vai ver agora, eles são os mais radicais no sentido de quebras de paradigma, tá bom? Dentro do movimento protestante. O anglicanismo, né, a igreja anglicana, a reforma anglicana, ela é diferente, ela não começou com um cunho religioso, mas um cunho político. Né? Eu coloquei aqui exatamente as imagens aqui. Henrique VIII, que foi que é o rei, né? Era o rei inglês que efetivamente ele coordena o movimento do anglicanismo, exatamente buscando aqui a separação com a Catarina de Aragão, que é essa aqui, que era filha dos reis católicos, filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Olha o nome, os reis católicos, a história os chamou de os reis católicos, foram eles que patrocinaram a viagem de Cristóvão Colombo para a descoberta da América, e, enfim, para que ele chegasse às Índias, mas acabou descobrindo a América. E extremamente católicos, pessoal, extremamente católicos. Então, a Catarina de Aragão, ela é embebecida, ela é fruto desse processo, né, do catolicismo. E o Henrique VIII, por questões políticas, amorosas e questões da personalidade dele mesmo, ele foi um rei muito complicado, ele decapitou, se eu não me engano, 2 ou 3 esposas, ele teve uma série de esposas aí, Jane Seymour, a própria Ana Bolena, que é a senhorita que está aqui embaixo, a Ana Bolena, que foi decapitada por a acusação de traição do rei. Esse quarteto aqui, é a partir desse quarteto que o anglicanismo ele é formado, né? É a partir da decisão e da querência de Henrique VIII, de separação de a Catarina de Aragão. Ele queria a anulação do matrimônio pelo Papa Leão X, né? Pelo Papa Clemente VII, desculpem, pelo Papa Clemente VII, que era primo de Leão X. Né? Ele era da família dos Médici, tinha um Giovanni de Médici, ele era o Juliano de Médici. Mas enfim, ele pede anulação ao Papa, o Papa nega, né, essa anulação. Então, e ele, numa questão de busca de supremacia, e está aqui o próprio Carlos V, que ele era sobrinho aqui da Catarina de Aragão, católico, gente, até tutano. Então, assim, em face desse processo político, dessa questão amorosa, de questões econômicas também, porque Henrique VIII não estava querendo mais pagar as taxas, os impostos papais, ele estava querendo confiscar terras eclesiásticas. Então, assim, junto desse tempero todo, dessa mistura toda, nasce o anglicanismo. Então, Henrique VIII ele busca, né, a anulação do seu casamento, não é atendido pelo Papa, que era o Clemente VII, em função das pressões. E isso que é interessante, por que o Papa não atendeu? Porque ele estava sendo pressionado aí pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o Carlos V, ok? Sobrinho da rainha inglesa, que era Catarina de Aragão. Então, repara que as intrigas políticas estão no pano de fundo. Não é apenas uma questão meramente espiritual, meramente religiosa. Tem outros aspectos aí envolvidos, tá bom?
Então, questões de fundo como o desejo de Henrique VIII de confiscar propriedades eclesiásticas, eu já falei sobre isso, e os pesados impostos a Roma também foram, sem dúvida, importantes para a decisão dessa ruptura, dessa cisão, desse cisma definitivo que veio com a aprovação pelo parlamento inglês do Ato de Supremacia, em 3 de novembro de 1534, através do qual o Henrique VIII e seus sucessores serão declarados, né, o cabeça supremo da Igreja da Inglaterra. A partir então disso, enfim, mesmo com as mortes de monges e de outros súditos, dentre os quais o mais importante é o Sir Thomas More, o escritor humanista que cria, né, a partir da sua obra Utopia, o conceito de utopia, aquela coisa que é sonhada, mas que nunca acontece, né, que não é uma realidade. A partir do ato então de supremacia, o rei ele assume o papel de chefe da Igreja da Inglaterra, ou seja, ele detém o poder político junto com o poder religioso. De novo, a junção, uma amálgama, uma mistura da Igreja com a política. Então, dentre esses, como eu falei de Thomas More, era uma mudança que não foi uma mudança doutrinária e litúrgica. A Igreja da Inglaterra continuava nesse aspecto litúrgico, nesse aspecto doutrinário, era católica ainda. Desse ponto de vista, Henrique VIII continuava sendo um católico ortodoxo. Tanto que antes, quando Lutero vai, né, em 1517, enfim, fala da questão das indulgências, o próprio Henrique VIII ele sai em defesa da Igreja Católica e ele condena, né, a ideia luterana disso tudo, e ele recebe até um título do Papa, por isso, defensor da Igreja. Então repara como é que os aspectos políticos, viu, gente? Os políticos de hoje é igualzinho do passado, nada muda. Eles dançam conforme a música. Nesse processo, né, de ruptura da Igreja da Inglaterra com a Igreja Católica, aqui, eu coloquei os dois aqui que são relevantes, porque o Thomas More, né, o Thomas More que está aqui embaixo, Thomas More de baixo, esse carinha de cima é o Thomas Cranmer. O Thomas Cranmer, ele está aqui, o Thomas Cranmer, ele é o cara que vai, ele é arcebispo da Cantuária, ele é o cara que vai direcionar a Igreja da Inglaterra para o protestantismo, né? Então, avanço acontece com a própria tradução da Bíblia para a língua inglesa, mudanças, né, no aspecto de se entender o processo ali ou a Santa Ceia, não ser um aspecto de transubstanciação, como o próprio Lutero acreditava, mas de consubstanciação, que é o que representa, o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue de Cristo, não se transforma, não é transformado, transubstanciação. Então, em contrapartida, eu tenho aqui o Thomas More, católico até o tutano, ele não aceita a anulação do casamento da Catarina de Aragão com o rei Henrique VIII e não aceita o matrimônio, né, portanto, da Ana Bolena com o rei Henrique VIII e por isso ele é condenado por alta traição ao rei e ele é decapitado. Então, assim, repara que são dois personagens que são muito importantes e influentes dentro do contexto do protestantismo na Inglaterra. Thomas Cranmer, então, ele aproveitou esse momento, como eu disse para vocês, para implementar uma série de medidas que levaram a igreja inglesa definitivamente aos arraiais protestantes. Eu vou falar no próximo slide, teve um interregno aí, né? Teve uma ruptura, porque a Maria Tudor ela assume o trono, que ela era católica, com a morte do seu irmão Eduardo VI, que era o filho de Henrique VIII, mas
o Thomas, o Cranmer, ele vai conduzindo a igreja para a ala protestante, buscando um afastamento do catolicismo. Então, durante os cultos, a Bíblia passou a ser lida em inglês, a ceia passou a ser ministrada aos clérigos com ambos os elementos. Os clérigos receberam permissão para se casar, olha aí, mudança de paradigma. As imagens foram removidas das igrejas, das igrejas, mas o mais importante é o pilar que foi a ideia do livro de oração comum, porque ali estava buscando as mudanças doutrinárias pelas quais a igreja na Inglaterra ela seria pautada. Então, o Cranmer, que se casara com a luterana, pode ser considerado, então, o responsável pela protestantização. Nossa, quase que não sai, gente. A protestantização saiu. O problema é que saiu um trava-língua, né? A protestatização do anglicanismo inglês. Então, ele é o cara que vai efetivamente traçar e delinear os passos para que a igreja da Inglaterra ela tivesse um viés protestante. É claro que teve um interregno, ou seja, teve um período breve, mas que foi relevante, quando do reinado da Maria Tudor, que faz de 1553 a 1558, o ato de supremacia, lembra? Onde os reis ingleses eram os cabeças da igreja da Inglaterra, ele é anulado e a Inglaterra volta a se submeter a Roma. Esta volta, então, ao catolicismo romano que perdurou apenas no tempo de reinado da Maria Tudor, que é conhecida como Maria Sanguinária, porque ela efetivamente perseguiu os protestantes, né? Cerca de 30 martírios de protestantes ocorridos em seu governo. Neste período foram martirizados muitos protestantes, entre os quais o Thomas Cranmer. O Thomas Cranmer, ele é então queimado vivo, ele vai para a fogueira, porque ele é contra a ideia do catolicismo dentro da igreja da igreja da Inglaterra, nesse retorno. De início ele volta atrás, ele diz que houve um erro, mas no ato de defesa dele, efetivamente, por ocasião do seu julgamento, ele diz que ele concorda, ele é protestante, ele discorda de todos os aspectos da religião católica e, enfim, ele é queimado vivo. A partir daí, o reinado da Maria Tudor ele não é longo, e aí quem assume o reinado é a sua irmã. Tá aqui no slide, fica mais concatenadas as ideias, né? A Maria Tudor ela sucedeu o Eduardo VI, que era o filho lá do Henrique VIII, e com a morte dela, da Maria Tudor, quem subiu ao trono? A Elizabeth I. E aí Elizabeth I era protestante. Olha que confusão que em menos de uma década acontece na Inglaterra. Então, só para a gente pensar, tá, gente? A gente repara que há muitas cicatrizes, há muitas feridas ainda dentro de muitos países da Europa por causa dessas questões de guerra, de política, de perseguição, de morte, de martírio. Isso eu penso que pode ser uma das razões da gente perceber uma Europa tão fragmentada religiosamente e a religião cristã e o cristianismo de um modo geral muito arrefecido, muito rarefeito na Europa como um todo. Bem, então a nova rainha, que é governante ela vai governar a Inglaterra por 45 anos, ela vai iniciar um processo de implementação, e aí que está, de medidas cautelosas, que a ideia dela, gente, é unificar o país que estava dividido, tá? Seu principal objetivo era unificar a Inglaterra, e reformas religiosas radicais não seriam bem-vindas por ambos os grupos, né?
como ela desejava, como desejava uma única igreja para a Inglaterra, Elizabeth ela fez promulgar logo no início do seu governo o ato de uniformidade elisabetano. Através dela, né, deste ato, a igreja anglicana assumiria uma teologia, isso é importante pensar, moderadamente protestante, com a liturgia, e no governo moderadamente católico. Então repara, ela buscou uma via média, né? A Elizabeth buscou uma via média, senão o país ia ficar dividido entre católicos e protestantes, ela não governaria. Ela foi muito águia, né? Ela foi muito sagaz e de perceber, de fazer a leitura correta e saber tomar a atitude correta. Então, reparem comigo que o anglicanismo ele tem muito mais um viés político do que efetivamente puramente teológico ou religioso. O Roger Olson ele vai dizer que a igreja anglicana ela parecia muito católica do ponto de vista dos protestantes europeus, especialmente dos teólogos e ministros reformados, que consideravam Genebra de Calvino o modelo que a igreja deveria ser. Em contrapartida, a igreja católica Roma, né, a condenava por ser demasiadamente protestante, porque não dava menor espaço de atuação papal, né, e eles ignoravam, né, as doutrinas e práticas tipicamente católicas, como a transubstanciação, purgatório, as penitências, as obras meritórias de caridade. Então, repara que nem tanto nem tão pouco. Foi isso que Elizabeth I ela foi buscar. Então, gente, para a gente encerrar nosso papinho de hoje, aí, já estamos em mais de 40 minutos, as variantes do protestantismo, tanto na batista quanto anglicana, elas seriam pontos de partida para uma série de formas do protestantismo que está aí no nosso século, no nosso tempo. E eu percebo que a gente tratou aqui durante esse período dos 4 grupos, né, em que a reforma se dividiu: os luteranos, os calvinistas, os anglicanos e os anabatistas. E a partir desses 4 grupos a gente vai ter uma leitura, uma outra perspectiva de movimento protestante e de movimento cristão no Ocidente, sobretudo na Europa. E a partir deles que eu vou ter o metodismo, vou ter os batistas, eu vou ter os assembleianos, enfim, e por aí vai. Então repara que a gente trabalhou nessas últimas aulas os aspectos externos, renascimento, pensamento grego, influência grega, né, dentro da igreja, os nacionalismos que eu falei. Então, assim, repara que esses aspectos externos influenciaram e pavimentaram a estrada para a reforma. Mas houve também aspectos internos, e a partir daí, desses aspectos internos, que a gente começa a perceber como os diversos grupos eles foram se organizando a partir de perspectivas políticas, religiosas, econômicas, que os aglutinavam ou não. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Foi bom estar com vocês. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço aqui do professor Dr. Misael Amaral, História do Pensamento Cristão Moderno, da Faculdade FAECAD. Tá bom? Um grande abraço.